muita vez na experiência em torno de nós, estaremos sendo chamados a cooperar com Cristo em silêncio. E ocorre que há momento e momento onde, para uma situação que perceba, precisarei ter uma intervenção que reconhece o melhor meio de agir quando posso e devo, e, ao mesmo tempo, me mostra quando posso e não devo, ou quando devo e não posso, e, em sendo assim, agir naquele instante seria precipitação. Mas, quando posso e devo, há a melhor maneira de agir, que passa por uma fermentação de discernimento e sabedoria, que a moral mesmo vai nos conferindo, visto que sabedoria e discernimento não está ligada à inteligência, mas à moral elevada, até pelos metais da intuição, da inspiração, que faz suscitar. E essa intuição, muitas vezes, ela é inusitada, inesperada, e vai dizer de uma conexão energética com Jesus que me permite captar sinais de ação. E essa questão da discrição e do cuidado vale para qualquer aspecto que nós analisemos. Quando percebemos que existe uma ameaça da sombra, conforme vai dizer encontro marcado, capítulo 16, a priori, onde, com um conhecimento superior, algo que diviso, posso amenizar aquilo e sustar aquela ação, precisarei fazê-lo e estar conectada para que isso aconteça. Nós, na faina da convivência, dificilmente vemos aquilo que alguém que renteia comigo vive. E mesmo que energeticamente percebamos situações indefinidas que flutuam em torno de nós, a nos pedir paciência, prudência, tolerância, vai dizer de cultivar essa mansuetude que nos permitirá uma ação mais precisa e eficaz. Ao realizarmos essa iniciativa de propalar a boa obra e divulgá-la, acontecerá de que o desânimo ele possa ter algum espaço dentro de mim e alguma experiência de esgotamento.
que passará por uma asfixia energética que possa experimentar e que me coloca numa condição de vulnerabilidade e que, em meio a isso, quando continuo o esforço, o próprio recurso para um próximo passo acontece. E caso eu adentre essa atmosfera da cooperação em meio a uma indisposição orgânica, esse se tornará um ponto fulgurante de partida para um arranque, mirando um destino mais alto, sublime. Ao passo que a angústia que vem da paralisação, ela não tem um poço com logo ali a parada. Não, é um poço sem fundo. E se nós dermos trela para a tristeza, para o supraestado de desânimo, e irmos dando espaço para isso, vai acontecer que essa melancolia ela vai tomando conta de nós e a gente vai despenhando, porque não há o chão para isso. É um abismo debaixo de nós que vai nos levando. E quando percebo já estou numa depressão, num pânico, numa obsessão insidiosa, difícil de destacar, de romper aquele grilhão. E em sendo assim, ao olhar para o lado, perceberei que tem uma enxadinha me convidando para um serviço e me chamando para uma iniciativa sustentada, bonosa, que passará por uma percepção de que há situações em torno de mim que talvez eu não faça ideia do sofrimento e da dilaceração que é aquilo, considerando a minha pequenina dor. E quando nós oferecemos essa cota de doação, que na pauta do meu desejo mesmo de ajudar vai expandindo e ganhando aos dos outros, percebemos que no nosso diário acontece de uma dada medicação, peço, chega até mim. E em meio a isso, estou atete com lutas que me dificultam as horas, amarga, e que não tem
agravamento de ficar sem um princípio homeopático que for que possa me aliviar de alguma forma. Mas tem alguém que vive isso. E apesar de viver uma angústia, o combate vulgar que nós vivemos no nosso dia a dia, que são sequências de testes e aferições que nos encontram invariavelmente a requestar de nós os melhores desempenhos morais e desenvolturas da alma, que nos gabarita a voos outros de mais sabedoria, humildade, caridade. E em sendo assim, quando considero o que vivo, eu vou me enchendo de um ânimo e de uma vontade diferente de deitar um penso curativo na grande chaga e dificuldade alheia, naquilo que acontece ali, e que ao voltar daquela insância para minha dor menor, muitas vezes diminuta, perto do que alguém vive, fortalecerá em mim a gratidão por poder ajudar, por ter uma condição que me permita oferecer algo naquela situação. E em situação comezinha, como conseguir ler. Certa feita eu te entregue um Evangelho segundo o Espiritismo para um transeunte, e ele houvera comentado que não sabia ler, e houvera desejado ficar com o livro mesmo assim, porque ia levar para alguém que podia fazer aquele acompanhamento. E mesmo assim, animado e feliz por poder ter recebido aquele portal de instrução da moral do Cristo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, superestado, e me mostrava como a palavra escrita, poder soletrá-la, compreendê-la, escrever, é uma bênção. E em meio a isso, passo por uma incerteza, uma desorientação, porque as orientações e os aclaros acontecem dos bons espíritos à nossa direção. Normalmente o mentor que encabeça essa corrente na nossa direção, enquanto alguém que foi responsabilizado pela nossa travessia aqui encarnado e que nos auxilia a sair bem-sucedido daqui. Em várias circunstâncias eu consigo perceber a ação dele me mostrando, me alertando determinada situação, e que pede que eu o escute e acate aquilo que ele me fala e tenha uma obediência àquilo que ele mapeia para mim da situação. Porque se eu me fecho, vai indo, o mentor cansa e pode se afastar.
com o meu empedernimento. Mas se por outro lado demonstro essa assimilação daquilo que ele me passa, isso realmente vai acontecendo, intensificando. Mas mesmo assim, haverá aquela situação que é inusitada para mim, que dispõe diante de mim 3 placas, que eu preciso escolher uma para seguir, e que pode ser que o tempo seja muito curto, até para pedir a orientação e o parecer do mentor. Nós precisaremos ser rápidos para que consiga trocar essa figurinha com o bom espírito antes de tomar uma decisão que pede uma antecipação da minha parte e uma corrida naquela direção. Porque poderei falhar. E quando nós temos uma placa de algo que é ruim e uma placa de algo que é bom, é fácil distinguir um caminho do outro. Bastará pegar a placa do que é bom e continuar por ela. Mas quando existem 2 placas semelhantes, cuja vibração não destoa tanto e que preciso escolher entre uma e outra, precisará dessa fermentação, da análise, do conhecimento, que passa pela percepção de mim mesma e do cuidado para não cair nas ciladas do autoconhecimento que podem acontecer, para chegar a um desiderato acertado, com correção. Quando nós falamos a questão das ciladas do autoconhecimento, vai desde a negação, em que fica claro para mim um defeito que tenho, mas não aceito, como ocorrera com um dirigente de uma repartição, que houvera pedido para os seus subordinados escrever o que achava da gestão dele, naturalmente que estaria incluído dele mesmo. E houvera feito uma distribuição de papeizinhos para que essa escrita acontecesse, e ao pegar de volta esses papeizinhos, ele escandalizou com aquilo que foi escrito a respeito dele e disse que era uma farsa, uma mentira, aqueles escritos que haviam sido colocados. Isto é, quando vários colocam opiniões acerca de mim, consoante algo que houvera sido acordado, e eu nego e digo que é uma farsa, vai ter a ver com uma dificuldade na minha autoanálise e de abordar a mim mesmo. Poderia ocorrer também a questão da simulação, em que, sabedora de uma dificuldade que trago, de um defeito, de uma tendência mórbida, adentro uma condição de abafar aquilo que sou, de tal forma que asfixio o que realmente acontece comigo sob uma aparência, uma casca de uma santidade que ainda não alcancei, e isso pode levar a um extravasamento de uma irregularidade, onde mudo de conduta drasticamente, passo a usar roupa que não usava, em lugar que não ia, fazendo uma queda no meu padrão de testemunho, que confunde quem me conhece, e que inclusive alguém que me tenha por referência, que segue meu passo, pode
vinha desertar do caminho com Jesus por causa daquele contra-testemunho que levo, devido a uma simulação que havia feito naquilo que sou. Por outro lado, é importante também não cair na armadilha do desânimo diante do que percebo em mim, visto que há dificuldades que, à medida que eu me abordo, eu vou percebendo, e que quando eu me entrego a chutar o balde diante da situação e a derramar o leite, acaba que eu, numa rebeldia sistemática, vou ter padrões corroborativos da minha sombra, que vão reforçá-los, e que diz uma desistência diante da vida que precisaria me levar a vencer minha má tendência. Essa seria uma outra cilada. E quando eu consigo fazer uma autoprospecto coerente e não meço esforço para vencer a mim mesma e sigo nessa faina, eu vou conseguindo mudanças importantes pelo motor da vontade, que é a única capaz de realizar esse desiderato. E fazer essa análise e essa visão comigo ela vai gerar uma identificação do meu defeito, do meu mandala que preciso romper, cujo caminho, verdade e a vida continuará sendo Jesus, que por uma fresta diviso e sigo por ali, e ciente de que queixa ou advertência tardia, que vem depois de algo que houver acontecido indevido, isso não resolveria, porque diante de um escombro, de um prédio que caiu, a reclamação ela é uma esterilidade. Mas ao verificar a extensão, o alcance daquele desastre e o encalço de oferecer socorro à vítima, suar para remover, retirar pedaços e destroços e fazer reticulação de possibilidade, de know-how no local e assentar a calma, a lucidez que me permita selecionar o que seja útil e se faça imperioso. Isso vai significar que quando eu tenho esse contato comigo amoroso, eu consigo aprender com aquilo que acontece, tenho compreensão e recomeço quantas vezes forem necessárias, que é um diferencial. Não tanto uma performance X daquilo que realizo, mas tantas vezes quantas caia ou deslize, continuo e recomeço o labor da véspera. Mesmo sangrando, sigo avante, conto
seja com solidão, censura, impedimento, dificuldade, mas em meio à complicação inevitável que vai fazer parte das nossas horas, me antecipo para colaborar com correção e segurança na vitória do bem, do útil. Se acontecer uma deserção, um afastamento de algum companheiro que por um motivo inacessível para mim não pôde prosseguir naquele suor, os abençoemos e coloquemos no nosso ombro a carga de responsabilidade de ação que eles deixam nos nossos pés, certos de que eles retornarão e reassumirão seus respectivos cargos quando suas forças lhes abonarem e lhes derem a segurança de voltar. E nos agradecerão, concurso, auxílio enquanto não puderam listar. E geralmente, quando acontece da força de alguém se esvair e ela vir a interromper aquele fluxo de serviço que ela fazia junto de nós, algo vai ser colocado diante dos nossos pés. Isso é inevitável, mesmo porque nós estamos em regime de interconexão e se eu tiro o olhar do que e como, de quem, mas foco no trabalho que precisa ser feito, eu assumirei e desincumbirei tanto quanto o serviço me encontre, sob que circunstância for, que não viria ao caso, mas realizar a obra para que ela não seja prejudicada, que seria o foco. Certa feita, uma moça havia comentado do trabalho que ela tinha de uma escola de criança pequena, em que ela atuava ali do 0 aos 7 anos, e acontecera de alguém que estava ali na faina junto com ela deixar de fazer algo que fazia parte da rotina e do acordado ali naquele ambiente, e ela se antecipava e fazia o serviço que alguém deixava sem cobrar de quem houver esquecido ou passado em branco aquela situação, e sem comentar que ela estava fazendo algo que não a competia, mas acolhia o serviço extra que por algum motivo estava diante dela e realizava, sem que a sua mão esquerda soubesse o que estava fazendo a sua mão direita. E mostra essa noção de abraçar a responsabilidade, que nos faz cobrir a fraqueza de alguém, para que quando nós precisemos, Jesus possa enviar alguém que cubra a nossa vulnerabilidade. Se considerarmos numa repartição que for a falta de alguém ou o esquecimento de outrem, referente a algo por ser feito, ao perceber que aquilo está ali diante de mim, pego e faço. E sigo. Consoante Jesus houvera dito, sem que a minha mão esquerda saiba o que fez a minha mão direita. Aí naquilo que puder contribuir e realizar, façamos. Porque são oportunidades benditas de fazer a contributiva nessa engrenagem.
Jesus vai dizer no Novo Testamento, em discipulado, os desafios, Mateus 8, 18, 22, quando alguém se apresenta diante dele, dizendo que seguiria-o para onde ele fosse, não importava, ele ia atrás. E Jesus retroage: a raposa tem toca, aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não teria onde reclinar a cabeça. Outro houvera dito: segue-me. E esse que ouviu esse chamado de Jesus responde que iria, que desejaria ir após o Cristo, mas que o permitisse primeiro enterrar o seu pai. Jesus retroage, dizendo: para deixar que o morto enterre seu próprio morto. Tu, porém, vai, anuncia e leva o reino de Deus. Um outro lhe diz: Senhor, eu te seguirei, mas permite-me primeiro colocar à parte aqueles que estão sob o mesmo teto que eu, isto é, avisar que ele iria para o seguimento com Cristo, consoante a saída de casa que ele realizaria. Disse-lhe Jesus: ninguém que puser a sua mão no arado e volta para trás, estará apto para ir no reino de Deus, para caminhar na luz. E vai mostrar que seguir e continuar na perseverança, resiliência, ânimo, é um chamado que Jesus nos faz e que pede esse desapego daquilo que é material, mundano. Quando ele vai dizer que ele não tem onde reclinar a cabeça e faz essa associação com uma ave que tem ninho, uma raposa com toca, mostra uma separação entre o que é espiritual e o que é material, que ele, Jesus, vivia com plena liberdade, a pleno pulmão. Em sendo assim, para alguém que o quisesse seguir, precisaria embeber-se desse espírito de abnegação, de renúncia, que caracteriza largar tudo, enquanto qualquer forma de imposição e de condição para ser seu discípulo, levar a sua boa nova. E é curioso que fala de um ente querido, próximo, aqui na figura desse pai, que tem essa resposta do Cristo para prescindir disso e deixar que o morto enterre seu morto. Mostrando que seja um afeto, uma ligação consanguínea, algo que nos é caro, enquanto uma convivência precisará vir depois da entrega da nossa vida à causa do bem.
e quando é colocado para permitir que fosse até aqueles que moravam com ele, e não especifica que era da família dele, mas tantos quantos estavam ali na sua casa que ele iria colocar a par da situação, e que vai dizer que aquele que está próximo, mesmo esse, precisarei desfazer qualquer forma de apego ou justificação que somos impelidos a dar nas nossas decisões saudáveis, para silenciosamente e rapidamente ir após o mestre. E aqui ele finaliza com essa representação de pôr a mão no arado e precisar ir para diante. Porque se põe a mão no arado e olha para trás, que aqui vai simbolizar o que é material, o que é transitório, o que é passageiro, isso já me inviabiliza vibratoriamente para essa proposta. Mas ao olhar para frente e tomar esse arado e seguir sem titubear, mostra esse desejo sublimado de fazer essa subida, e mesmo com a tempestade contrária, o sopro do vento, a ameaça de um animal feroz ao longo dessa jornada, me disponho e pactuo com essa proposta de Jesus de seguir após ele e em sendo assim fortalecendo a nossa espiritualização, renúncia, abnegação.